Podemos analisar numericamente ou em simulação essas conclusões que obtivemos a respeito de posicionamento de polos e de zeros adicionais e considerações sobre os resíduos correspondentes na determinação dos pesos de cada um dos modos de resposta para a resposta final do sistema, usando essa simulação em ambiente MATLAB. Nessa simulação, nós criamos aqui um fator de segunda ordem padrão, um polo, vamos adicionar um polo real e também podemos adicionar um zero. A função de transferência T de S aqui está representada como produto desses três fatores, um fator associado a um polo complexo conjugado, um fator associado ao polo real e outro associado ao zero real. Aqui no início nós definimos os parâmetros zeta e ômega n da parcela correspondente aos polos complexos conjugados, escolhemos o ganho dC igual a 1 e aqui nós determinamos os valores tanto do polo real quanto do zero real. Construímos os fatores correspondentes e aqui nós calculamos a função de transferência final como produto desses três fatores. Se nós dissermos que Gp igual a 1 e Gz igual a 1, nós eliminamos, de fato, o fator correspondente ao polo real ou eliminamos o fator correspondente ao zero real. No presente momento, ambos os fatores estão eliminados, o que mostra que a resposta subamortecida do sistema, a resposta real do sistema, está coincidindo com a aproximação de segunda ordem, porque esse é o único fator que está sendo considerado aqui. Se nós incluirmos um polo, vamos comentar aqui essa expressão. Aliás, vamos deixar, né, o zero não tendo nenhum efeito e vamos comentar aqui a expressão relativa ao polo real. Inicialmente, esse polo real foi escolhido como sendo 10 vezes a posição da parte real dos polos complexos conjugados mostrados aqui nesse mapa de polos e zeros. Se nós agora simularmos o sistema, nós conseguimos ver que a diferença entre a aproximação de segunda ordem azul e a resposta real do sistema, que é a resposta laranja, aqui mostrada, ela é bastante pequena. Os dois comportamentos estão próximos. Claro que a presença desse polo real, afastado dos polos complexos conjugados, modificou a resposta, mas essa modificação não foi profunda. Mas nós já conseguimos ver que a sobrelevação percentual da aproximação de segunda ordem é de fato maior do que a sobrelevação, a ultrapassagem percentual da resposta real do sistema. Isso, do ponto de vista de projeto, tem um lado positivo, que se nós utilizarmos a aproximação de segunda ordem, e limitarmos essa ultrapassagem percentual, na prática nós teremos uma ultrapassagem percentual menor ainda do que aquela que gostaríamos, o que é algo desejável. Se nós aumentarmos ainda mais, nesse ponto, aumentarmos ainda mais a distância do polo real em relação à parte real dos polos complexos conjugados, nós teremos a diferença ainda diminuída e uma quase coincidência das respostas. Nesse caso, o polo real está tão distante que ele não está aparecendo nem aqui no mapa de polos e zeros, porque ele está além desse limite de -8, segundo a -1, aqui no mapa de polos e zeros. Vamos fazer o caminho contrário agora. Vamos deixar esse polo real adicionado, mas vamos trazê-lo para mais próximo. Por exemplo, vamos posicioná-lo a 5 vezes a distância da parte real dos polos complexos conjugados. À medida que esse polo real se aproximar dos polos complexos conjugados, o seu efeito vai se acentuar. Aqui nós já percebemos que
a resposta real do sistema ela tem um tempo de acomodação maior do que a resposta aproximada de segunda ordem. Se nós continuarmos nesse processo, colocarmos o polo real agora a uma distância 2 vezes maior do que a parte real dos polos complexos conjugados, então agora ele já estará bem mais próximo, nós veremos que a resposta real ela ficará já bem mais diferente da resposta da aproximação de segunda ordem. A sobrelevação é muito menor do que aquela projetada usando a aproximação de segunda ordem, embora o tempo de acomodação ainda tenha se modificado, mas não muito profundamente, aparentemente. Se finalmente nós adicionarmos um polo real cuja parte real é exatamente igual à parte real dos polos complexos conjugados, nós teremos então uma resposta de terceira ordem que é muito diferente da resposta de segunda ordem. A resposta real nem sobreelevação nem ultrapassagem percentual tem. Apesar de, em relação ao tempo de acomodação, ainda temos uma boa aproximação se usarmos a aproximação de segunda ordem. Finalmente, se colocarmos um polo real agora muito mais próximo do eixo real, 10 vezes mais próximo, a tendência é que esse polo seja o polo dominante, esse polo real. E a nossa resposta, portanto, ela se parecerá muito mais com a resposta de um sistema de primeira ordem. É isso que nós estamos vendo aqui. Há uma pequena oscilação que nós não conseguimos perceber muito bem nessa simulação. Mas como agora o polo real está muito mais próximo, 10 vezes mais próximo do eixo imaginário do que os polos complexos conjugados, ele passou a ser o polo dominante. Então essa resposta de primeira ordem, ela passou a ser uma boa aproximação. Aqui não tem uma resposta de primeira ordem, né? Aqui tem a resposta real, mas ela é tão próxima de uma resposta de primeira ordem que nós vimos que se no lugar da aproximação de segunda ordem usássemos uma aproximação de primeira ordem, teríamos uma aproximação muito melhor do que o uso dessa curva azul. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas considerando a adição de um zero. Para isso, então, vamos eliminar o efeito do polo e vamos adicionar o efeito do zero. Vamos começar com o zero que está 10 vezes mais distante do que a parte real dos polos complexos conjugados. O resultado da simulação mostra que a aproximação de segunda ordem ela é bastante boa se comparada à resposta real, que é a resposta em laranja. Apesar de a adição do zero, o zero muito distante do par de polos complexos conjugados, produziu uma resposta que é de fato com uma sobrelevação maior do que aquela que nós projetamos. Então isso é um pouco negativo em relação aos nossos objetivos de projeto. Ou seja, se usarmos a aproximação de segunda ordem, estaremos subestimando a ultrapassagem percentual. Se nós agora afastarmos ainda mais o zero, a tendência é que o seu efeito fique cada vez menor sobre a resposta. É o que nós vemos aqui. Vamos fazer agora, como fizemos antes, o caminho contrário. Vamos aproximar o zero, ao invés de ficar 10 vezes afastado da parte real dos polos complexos conjugados, ele estará apenas 5 vezes afastado. Nesse caso, a resposta real começará a ficar bastante diferente da resposta aproximada de segunda ordem. Se continuarmos assim, por exemplo, agora afastarmos o zero apenas 2 vezes em relação à posição da parte real dos polos, nós vamos obter como resposta algo bem diferente que é essa resposta laranja,
da aproximação de segunda ordem. Vejam como a ultrapassagem percentual é muito maior, apesar de ainda termos tempo de acomodação semelhante. Se finalmente nós colocarmos um zero real que coincide com a parte real dos polos complexos conjugados, nós teremos ainda uma diferença maior entre a aproximação de segunda ordem e a resposta real, como nós vemos aqui no resultado da simulação. Vejam que a ultrapassagem percentual chegou a quase 200%. O valor final é 1 e alcançamos quase o valor 3. Isso para todas essas são respostas a degraus unitários. Se finalmente nós colocarmos um zero bastante próximo ao eixo imaginário, um zero próximo a zero, portanto, bastante distante da parte real dos polos complexos conjugados, isso terá o efeito de quase uma derivada da resposta aproximada de segunda ordem. E a tendência, portanto, é haver uma diferença ainda muito mais acentuada em relação à aproximação. Vejam que a ultrapassagem percentual chegou a mais de 2.000%, talvez 2.300%, uma vez que esse zero está bastante próximo do eixo imaginário e nós mantivemos o ganho DC constante e igual a 1 nos nossos cálculos. Finalmente, vamos considerar o que ocorre quando temos a influência de ambos, o zero real e o polo real. Para tanto, então, vamos aqui então cancelar o efeito do polo e vamos começar com essa situação, o zero próximo do eixo imaginário e o polo próximo do eixo imaginário. Entretanto, vamos considerar que eles são quase coincidentes, ou seja, o zero está quase sobre o polo. De acordo com a nossa análise anterior, isso produziria um resíduo associado ao polo P próximo de zero. E o efeito, portanto, desse polo, que seria dominante, uma vez que ele está 10 vezes mais próximo do eixo imaginário do que o par de polos complexos conjugados, deveria ser, então, minimizado. Simulando o sistema para uma resposta degrau unitário, novamente, nós vamos obter como resposta esse resultado. Esse resultado mostra que o comportamento transitório ele ficou mais aproximado do comportamento exibido pela aproximação de segunda ordem. Entretanto, do ponto de vista do tempo de acomodação, a presença desse polo muito mais próximo fez com que o tempo de acomodação aumentasse significativamente, uma vez que essa aproximação assintótica ela acontece bem mais lentamente. Se nós aproximarmos ainda mais o zero do polo, o resíduo ficará ainda menor e nós teremos uma aproximação cada vez melhor, quanto mais próximo esse zero estiver do polo real introduzido. Aqui nós introduzimos, então, nós praticamente colocamos o zero sobre o polo, como está mostrado aqui no mapa de polos e zeros, e o efeito então desapareceu. Entretanto, se nós afastarmos esse zero, por exemplo, se esse zero estivesse a uma distância 10 vezes maior do que a parte real dos polos complexos conjugados, o que vai acontecer é que o efeito do polo, que está bem mais próximo do eixo imaginário, agora será preponderante. Nós teremos uma resposta bastante similar àquela que nós mostramos antes, que é uma resposta do sistema, a resposta real, a resposta laranja, muito próxima, muito mais próxima da resposta de um sistema de primeira ordem do que de um sistema de segunda ordem, que é a parte azul. Mais uma vez, evidentemente, se nós afastarmos o polo também,
Se eu afastá-lo de 10 vezes, nós teremos a mesma localização e os efeitos se cancelarão. Então eu vou afastar esse polo 20 vezes. Portanto, não haverá uma coincidência entre o polo real e o zero real introduzidos, mas ambos estão bastante distantes da parte real dos polos complexos conjugados. Nesse caso, então, eu espero que o par de polos complexos conjugados seja determinante para a resposta do sistema, e é o que está mostrado aqui. A aproximação de segunda ordem, novamente, ficou bastante boa, se comparada à resposta real do sistema, uma vez que os outros polos e zeros reais introduzidos estão muito mais distantes do eixo imaginário do que os polos complexos conjugados. Então, a conclusão é que o comportamento dominante depende tanto do afastamento dos polos e zeros do eixo imaginário, quanto do resíduo que pode ser feito próximo de zero se houver um zero próximo a um determinado polo, resíduo associado a um determinado polo. Ou seja, o modo de resposta de um determinado polo, introduzido por aquele polo, pode ter um peso levado a praticamente zero se houver um zero próximo a esse polo.